Bom dia, meus amigos, para quem assiste, ouve esse áudio de dia. E boa noite para quem assiste à noite ou boa tarde, que é dia do mesmo jeito. Enquanto nós vermos a luz do dia, ainda é dia, não importa a divisão, se seja manhã, tarde ou noite. Eu estou abrindo os olhos de vocês aqui, explicando para vocês que todos estão errados. Os judeus de Israel estão errados. Pode ver que o profeta Isaías, ele fala no livro de Isaías, capítulo 53, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Para vocês verem que estão todos errados. Não existe um justo, nenhum sequer. A Escritura fala de um justo, da casa de Jessé, da tribo de Judá, da geração de Israel. Que eu já disse que sou eu, o presbítero Lanildo de Souza. Eu estou mostrando aqui, enquanto eu vou falando, vocês vão lendo, que vocês vão entender aonde eu vou chegar. Todos estão errados. Não importa quem fale a palavra. Seja judeu, seja hebreu, seja israelense, seja não israelense. Podemos ver que a Escritura Sagrada fala, capítulo 7, versículo 14, do livro do profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Concordo. Aqui, em Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus está falando do Filho do Eterno, que é Jesus. Ele não é servo de Deus porque ele não foi gerado pelo homem. Ele se fez carne, né? O verbo se fez carne. Agora vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz assim a palavra: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sendo que Israel acha que esse mesmo homem que nasce, escrito no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, é o mesmo que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. Tanto os judeus de Israel quanto os hebreus da Arábia Saudita, né, que são hebreus também, são israelenses também. Todas as nações acham que esses homens que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, é esse mesmo servo escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1. E está aí a distorção. Não existe em livro nenhum o profeta escrever uma coisa de uma pessoa, depois ele escrever outra coisa de outra pessoa, para essas duas pessoas ser a mesma pessoa. Isso aí não existe. Não existe porque aqui ele já definiu, ele já escreveu. Capítulo 7 versículo 14. Já está definido aqui. Portanto, mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quer dizer, já definiu. Agora aqui, esse mesmo profeta, ele jamais iria distorcer a Bíblia, escrevendo aqui embaixo que já não é mais um homem que nasce de uma virgem. Aqui já é um rebento da casa de Jessé. Para vocês verem que o profeta Isaías fala de duas pessoas e todos os povos de Israel acham que essas duas pessoas é a mesma pessoa. E o gentio acha também que é a mesma pessoa. O gentio, os não israelenses, acha que é a mesma pessoa, que os dois é um só, que é um servo de Deus da casa de Jessé. E o povo de Israel acha também que é um só, que
que esse servo não é Jesus. Para vocês verem a confusão que o pessoal arrumou. Aqui está bem claro, eu não estou inventando, eu não estou distorcendo a Bíblia. Ah, mas você que está entendendo assim. Não, não é que eu estou entendendo assim. O Eterno me feriu no meio do fogo, como vocês sabem. Me ungiu no meio do fogo. Fez uma operação no meio do fogo. Que eu falo para vocês, dar duas testemunhas do Apocalipse. Para vocês verem que esse homem, aqui, ó, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito no versículo 7. Quer dizer, ele veio primeiro. Agora no capítulo 11, versículo 1, já é o segundo que veio depois. Eu estaria distorcendo se tivesse escrito primeiro o rebento da casa de Jessé, que seria um servo de Deus, que eu já disse que sou eu, para depois esse que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é o próprio Jesus que se fez carne, eu fosse citar ao contrário, né? Se eu fosse fazer igual os pastores teólogos faz. O livro do Apocalipse, o que acontece no capítulo 11, eles querem jogar lá para o final da Bíblia. Que Jesus vem agora, o profeta vem depois. Tudo errado. Aí eu estou fazendo esse vídeo para entender vocês. Vê Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, morreu veio o primeiro Machia, né, que é o próprio Deus, o primeiro Messias, morreu pelo profeta, para que o profeta não seja morto, que pela Bíblia ele não morre, ele prospera e vê a sua descendência. Aí depois, em Isaías capítulo 11, veio o servo de Deus, que confirma em Apocalipse capítulo 11 de João. E esse homem aqui, no capítulo 7, versículo 14, a Bíblia não fala como é a vida dele aqui na Terra, porque o próprio Deus não tem como ele ser discernido. Agora, já em Isaías capítulo 11, versículo 1, a Bíblia já fala como é a vida dele. Ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Para ver que ele não é o Espírito Santo. Ele não é gerado pelo Espírito Santo, porque é um servo de Deus, que o Espírito de Deus reposa sobre ele. Agora, esse aqui, em Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia não fala nada. Que o Espírito do Senhor reposa sobre ele, sendo que ele já foi gerado pelo próprio Espírito. Ele já é o Espírito. Ele já é Deus, ele já é o Pai. Ele já é o Pai que se fez carne, porque ele é igual ao Pai. Ele e o Pai é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E um só corpo. Jesus é 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E um só corpo. Aqui, a Escritura Sagrada não fala nada de Espírito do Senhor que reposa sobre ele, porque não tem como. Agora, em Isaías capítulo 11, aqui já está falando claramente que não é um homem que nasce de uma virgem. E está falando claramente, brotará um rebento do tronco de Jessé. E das suas raízes, aqui já é um servo de Deus. Quer dizer, Deus, o Machia, que é o Messias, que é Jesus, que é Deus, Isaías capítulo 7, versículo 14, e um servo de Deus, que é servo de Jesus, Isaías capítulo 11, versículo 1. Estou mostrando vocês aqui não tem como distorcer, pode até distorcer, mas quem faz isso fica sendo mentiroso. E eu, presbítero Lanil de Souza, estou fazendo esse vídeo para vocês, né? Para abrir os olhos de vocês e vocês não perderem a salvação, não ir para o inferno, para vocês não continuar pensando que esse servo de Deus aqui seja o próprio Deus. Que aqui está falando que o Espírito do Senhor reposa sobre ele. Agora, se Jesus, o Espírito de Deus, fosse ungir ele não seria Deus coisa nenhuma. Para ungir tem que ser o maior para o menor, né? E fiquem todos com Deus e a paz seja convosco.